E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Bom, a questão que eu vou mostrar aqui para vocês é a 5.30, apresentação da 5.30. Então, basicamente o que a questão diz é isso daqui, ó, que existem dois números inteiros, né, um par de números inteiros, AB, de modo que, sendo D o máximo divisor comum de AB e M o mínimo múltiplo comum de AB, então isso aqui acontece se e somente se D divide M, tá? Então, a gente precisa aqui fazer a demonstração disso. Na ida, a gente assume que existe isso e prova que D divide M. Na volta, a gente parte de que D divide M e tem que apresentar ao menos um cara para provar a existência, né? Ao menos um par de caras de modo que isso aqui aconteça, certo? E lembrando que D divide M significa que M é D vezes algum K, sendo K um número inteiro, tá? Mas aí a gente precisa de algumas definições antes. Bom, primeiro, vamos provar aí a partir da definição de divisor, de máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Seja D o máximo divisor de AB. Então, se D é máximo divisor de AB, então D divide tanto A quanto B, certo? D divide A e B. Também, para que ele seja o máximo, né, a gente consegue dizer que ele é o máximo a partir dessa segunda linha. Ou seja, se tiver outro que divida tanto AB, então esse cara também vai dividir D. Isso quer dizer que esse cara, o C, né, ele vai estar por baixo de D, certo? Ou seja, D é o maior deles. Agora, mínimo múltiplo comum. Seja M o mínimo múltiplo comum de AB. Isso quer dizer que M é múltiplo de A, assim como também é múltiplo de B. E para garantir que ele é o menor, se tiver outro que seja múltiplo de A e de B, M vai dividir ele, ou seja, M está por baixo, para ser o menor dos múltiplos. Certo? Aqui quando a gente diz que M é múltiplo de A, basicamente a gente quer dizer que M é divisível por A, certo? Aqui também poderia dizer assim, M é divisível por B. Beleza? Mas como fala-se sobre múltiplo, então é mais fácil expressar isso aqui como múltiplo do que como divisor. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui a gente está explicando por divisão, mas a gente pode explicar como múltiplo. D é divisível por A, significa que A é D vezes algum K, ou seja, é um múltiplo de D. E assim também para o B com o D, certo? Então vamos lá. A gente quer, através disso daqui, mostrar que D divide M. Ou seja, a gente quer mostrar que M é D vezes algum número inteiro. Então tá aqui, ó, de fato. M, vamos partir daqui, ó, certo? Do mínimo múltiplo comum. Então a gente tem que M é A vezes o inteiro, certo? M é A vezes o inteiro. Mas aqui de cima a gente tira que A é D vezes algum outro inteiro. Então eu vou substituir, ó. Tira esse A e coloca no lugar desse A D vezes algum outro inteiro. Então a gente tem isso. M é D vezes algum inteiro. Vezes o K3, né? Que já estava lá. Só que o produto de dois inteiros é inteiros. Logo, M ele é D vezes algum outro inteiro, que eu não sei quem é. Ou seja, D, M é D vezes algum KI, certo? Algum KI inteiro. Isso daqui significa, né, pelo que a gente já viu, que D divide M, certo? Então está provado a ida. A volta a gente precisa lembrar de alguma coisinha. Ó, na volta a gente quer o quê? A gente quer que, dado que D divida M, então vai ter que existir pelo menos um par de números inteiros, de modo que D seja o máximo divisor comum desses caras e M seja o mínimo múltiplo comum desses caras. Então, assim, fica na cara, pelo tipo de questão, que teria que ser esses caras o próprio M e o D, certo? Porque não tem como você arranjar outro número para cá. Então, a gente vai fazer essa demonstração baseado nisso, tá? Então, vamos lá. A gente quer mostrar o quê? A gente quer mostrar aqui, a partir disso, né? O que é que eu preciso, qual é a ferramenta que eu preciso para fazer essa demonstração? Que se D divide M, então eu quero que D seja o máximo divisor comum de D e M e que M seja o mínimo comum de D e M. Aí vamos mostrar que isso aqui é verdadeiro. Vamos lá. A gente tem que D divide M, beleza? Então se D divide M, quer dizer que M é D vezes algum outro K aqui que eu estou chamando de K10. Tá? Estou indexando os Ks porque podem ser inteiros diferentes. Então vamos lá. Mas suponha que, dado isso daqui como verdadeiro, né? Então eu quero chegar no absurdo, suponha que o mínimo
o máximo divisor comum de D e M não seja D. Então, se ele não é D, a gente vai negar aquelas condições lá de cima. Isso quer dizer que D não divide D ou D não divide M. D não divide D é um absurdo pela própria definição de divisibilidade. D não divide M contradiz a nossa hipótese, certo? Que aqui a gente tem que D dividir M. Logo, isso aqui são dois absurdos. Então, quer dizer que isso aqui é falso. Se isso aqui é falso, a gente conclui que D ele é o máximo divisor comum entre D e M. A mesma coisa acontece para M como o mínimo múltiplo comum entre D e M, certo? Então, se isso daqui não acontecesse, ou seja, se isso aqui fosse falso, então a gente teria, né, usando aqueles critérios lá que a gente falou e escrevendo como divisibilidade, já que nossa hipótese é por divisibilidade, então a gente teria que D não dividiria M, o que contradiz a hipótese, e que M também não dividiria M, o que contradiz os próprios fundamentos de divisibilidade, certo? Então a gente conclui a partir disso que se D divide M, então o máximo divisor comum entre D e M é o próprio D, e o mínimo múltiplo comum entre D e M é o próprio M. Com base nisso, tá, pessoal? Como é que a gente prova a volta? É só você assumir que A é D e B é M. Pronto. Então aqui a gente vai ter, então, que o mínimo múltiplo comum de A e B é M e o máximo divisor comum de A e B é D. Existem esses caras. Quem são esses caras? É só colocar D e M, como esses caras aqui, e isso aqui é verdade a partir dessa demonstração, tá? Então, é isso. Está provado.